Boa noite, a paz do Senhor, paz do Senhor, Félix, tudo bom? Hoje eu e você, Félix, e todos, vamos hoje ler o Evangelho de João 3,16, capítulo 3 e versículo 16, tá bom, Félix? Bora ler? Tá bom? Vamos lá. Félix, o que é que você entende esse versículo 16 do Evangelho de João? Você conhece, né, Félix? Esse versículo que fala que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é que você entende de unigênito? Qual é a palavra que você entende de unigênito e também essa outra aqui que eu quero que você me explique, Félix. E a palavra unigênito, vamos ler. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero essas duas explicações, Félix, que você me dê, tá bom? Beleza? Que você me dando, tá dando também a todos. Beleza, Félix? Vou passar para você me explicar, tá bom? Essas duas palavras, tá bom? Valeu. Você quer dizer alguma coisa? Pronto. Então, a palavra está passada para você, viu, Félix? Valeu. Tudo bem, José. Você me pediu, me perguntou a mim, José, o que é que eu entendia dessa palavra unigênito, né? E também sobre que Deus deu o seu Filho para a humanidade, né? Salvar o mundo, né? Embora eu vou explicar a você da forma que eu entendo a palavra unigênito. Eu acredito que a palavra unigênito, que Deus enviou o seu Filho unigênito, a palavra é um único Filho que Deus tinha e Deus enviou para salvar a humanidade, certo? Então, a palavra unigênito é uma palavra, eu acredito que seja uma palavra única. Um único Filho que Deus tinha entregou, não é, José? Para a humanidade. Um pai ter um filho e entregar ele para salvar toda a humanidade é um carinho muito grande que deu, acredito, José. Eu acredito, José, que Deus ele teve um carinho muito grande pela humanidade, viu, José? Então, a resposta que você me perguntou, eu acredito que seja essa, viu, José? Que a palavra unigênito, né? Que Deus entregou o único Filho dele para salvar toda a humanidade, né? Mas como você me perguntou, eu também vou ler
viu, José? O que você leu, eu também vou ler, para também o público também, o povo também fazer parte, né, José? João 3, né? 16, né? Capítulo 3 e versículo 16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único filho dele, para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí você também me perguntou também essa outra resposta. Vamos supor, a pessoa ter aquela confiança que que Jesus, ele morreu para salvar toda a humanidade, não é? Porque quando eu estou vendo aqui, para que não pereça, Deus está dando uma certeza, a vida eterna, que quem crê não pereça. Então, se você creu, não é, José? O meu ponto de vista é esse. Se você creu que Jesus morreu na cruz do Calvário, você vai ter a vida eterna. Então, essas duas palavras, unigênito, não é, José? É o que você me perguntou, José, eu estou respondendo. A palavra unigênito é o único Filho de Deus que Deus enviou para salvar toda a humanidade. Foi a resposta que você me perguntou, José. E a outra, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crê. Então, a pergunta que você me perguntou, José, eu vou responder agora. A palavra crer, que o homem bem-aventurado aquele que nunca viu, mas crê, confia que Jesus morreu lá na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Então é quando a palavra aqui, ela se fortalece mais, que o homem crê que ele tem a vida eterna. Então, ele é bem-aventurado aquele que crê, que confia, porque o crer, a confiança, ele agrada a Deus, ele agrada ao Senhor. Então, eu acredito, José, que isso aí é uma coisa boa, que o homem crê, confia, porque quando você crê, você confia. Você confia. É que nem você seja um empregado daquele patrão, e aquele patrão entrega tudo para você, porque ele tem confiança no seu trabalho. Então, Deus entregou tudo nas mãos de Jesus. Deus entregou tudo na mão de Jesus. Jesus fez o grande, a maravilha que Deus mandava ele fazer. Não que ele fez, ele faz, né? Ele faz, né, José? Então, a resposta, José, é essa daí. Eu acho que eu fui um pouco a mais, mas a palavra de Deus é assim. José, você entende a palavra de Deus de um jeito, certo, José? E eu, Félix, eu entendo
desse jeito. Porque a Bíblia, ela nos ensina tudo. Tudo quer dizer que Jesus Cristo é o Salvador. Na sua pregação, José, é o que você vai dizer. Jesus é o Salvador. Certo? José, e na minha pregação, eu, Félix, se eu for pregar, eu vou dizer também que Jesus é o Salvador. Porque Ele é o Salvador. Certo? Porque, bora ler aqui, José, para encerrar. Eu leio e depois você termina, tá bom, José? Olha, vamos ler de novo, que é muito bom a pessoa ler, muito gostoso a pessoa ler a palavra de Deus. Ó. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu... Embora eu já vou falar com a minha expressão, é aquilo que eu disse, cada um entende de um jeito. A palavra de Deus é uma só. Aí eu vou falar da minha expressão. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho, o único Filho, para que todo aquele que nele crê, não, aqui tem pereça, mas eu vou falar que não morra, José, certo? Mas tenha a vida eterna. Pronto. E aí, José, fica para você terminar, tá bom? Você termina, eu já dei a minha palavra, e você, José, termina aí para falar em João 3,16. Valeu, José? Pois aí, José. Obrigado por você ter me convidado para ter esse pequeno leitura bíblica. Muito obrigado, José. Valeu. Muito bem, Félix. Eu gostei da sua colocação, do que você falou. Eu também, é isso mesmo. E que nem você disse, Félix, eu vou terminar. E quando terminar, a gente faz uma breve oração, agradecimento a Deus, tá bom, José? Valeu? Sim, Félix, o evangelho que a gente estava lendo, esse evangelho é um evangelho muito bom, um evangelho de um grande ensino de João, viu, Félix? E muito bom, a gente sempre, Félix, a gente sempre lê a palavra de Deus. Porque, Félix, quando a gente lê a palavra de Deus, ela nos orienta, ela nos ajuda, viu, Félix? No nosso dia a dia. Então, Félix, é muito bom a gente ler, que nem, Félix, que nem você deu uma boa explicação aqui sobre essa leitura. Eu vou terminar, certo? E a gente vai terminar uma oração, tá bom, Félix? Valeu? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu, que nem você estava lendo, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, muito bem, que não, aqui está dizendo não pereça, mas que não morra, né, Félix? Que não morra, mas tenha a vida eterna. Muito bem, Félix. Eu gostei e vamos orar agora, para terminar, certo? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai de eterna e bondosa misericórdia, Senhor, eu te agradeço, e em teu nome, Jesus.
e por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito em minha vida, na vida de todos. Em nome do Senhor Jesus. Félix, você agora termina a oração. Tá bom, meu querido? José, vamos orar. Pai maravilhoso, Pai santo, Pai de eterna e bondosa misericórdia, Senhor, abençoa, Senhor, todos que vão ouvir, Senhor, esta palavra de João 3,16. Que o Senhor abençoe, Senhor. Abençoe a nós todos, abençoe a nossa família, abençoe a nossa casa, abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Abençoe o nosso Brasil, nosso país. Abençoe a França. Abençoe todo o Nordeste. Abençoe, Senhor, todo o Brasil. Abençoe todos os países. Abençoe todos os presidentes, Senhor. Abençoe o presidente do Brasil. Abençoe todos os governantes, Senhor. E eu te agradeço, Senhor. Em nome do teu Filho amado, Senhor. Eis que vive e reina para todo eterno sempre. Amém. Valeu. Pessoal, isso tudo para incentivar você cada dia mais a ler a palavra de Deus. Sempre chamar um amigo, uma pessoa para te ajudar, para vocês dois fazerem tipo uma leitura bíblica, certo? E um ajuda o outro com as suas sugestões, com as suas opiniões, que tudo é válido quando é a favor a Deus, tá bom? Vocês tenham uma noite maravilhosa, abençoada em nome de Jesus, e um grande aplauso para Jesus! Um grande aplauso para Deus! Um grande aplauso para o Divino Espírito Santo! Tudo isso para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Amém!